Boa tarde. Hoje eu vou ler um trecho um pouquinho maior e a gente vai comentar sobre ele. Continuando a leitura desse livro aqui, dos Passos de Jesus de Macedo, né? Coceira a cabeça. Numa sociedade podre, corrupta e injusta, dificilmente passaremos os dias ilesos. Sem nenhuma falta ou falha, temos de admitir que às vezes somos pegos de surpresa por sentimentos de ira e indignação, por não suportarmos os abusos ou as ameaças de injustiças. Alguns teólogos chamam isso de justa indignação, pela qual o autêntico cristão tem de passar. Essa justa indignação pode ser da parte de Deus, como foi o caso do Senhor Jesus, quando ele entrou naquele templo, né, cagou e chegou metendo, quebrando tudo, lá na passagem de Mateus 21:12, porque o pessoal estava vendendo, fazendo comércio dentro da igreja, que é assunto para outra coisa de outro dia, né? Contudo, ela jamais deve servir de licença ou pretexto para qualquer outra forma de ira, o que aliás é muito comum entre os que militam na carne ou os incrédulos que amam mais a si mesmos do que a Deus. Por isto, praticam e exercem toda a sorte de cólera devido ao egoísmo predominante em seus corações. Esse tipo de ira é também diferente daquela que a Bíblia não condena. Na posição de cristão, posso me irar pelas injustiças cometidas contra o povo de Deus, em defesa da sua obra, pelo zelo da sua casa, mas nunca em busca de benefícios próprios. Não são poucos os que se dizem de Deus e frequentemente distorcem o propósito da palavra. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Quando ele fala sobre esse colocar ao sol sobre a vossa ira, o que a gente poderia então comentar sobre isso em relação a essa justa indignação? Existem muitas pessoas, a gente tem aquele tipo de pessoa que ela indigna, tudo deixa ela indignada, é aquela pessoa dodói. Ultimamente na nossa sociedade o que a gente mais vem vendo é isso, né? São pessoas que o tempo inteiro é um mimimi lascado. Hoje nós vivemos numa época em que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, com quem a gente fala. Vou nem falar de com quem a gente anda, mas a arma da vez se tornaram, como se diz, as nossas palavras. Não é à toa aí que tem tantos influencers aí que vivem ganhando dinheiro às custas dos outros, só processando os outros pelo que os outros falam em respeito dele. Fico feliz demais quando eles perdem certas causas, porque tem coisa que tá tão óbvio pra gente não citar certos nomes, mas a pessoa coloca aquilo como se a gente goela abaixo tivesse que aguentar aquilo. Então hoje em dia surgiram termos ridículos como gostosofobia. O que é isso? Mas a pessoa ela acha que eu sou linda e o povo não pode reclamar da minha beleza. Ou as pessoas, por exemplo, que a gente sabe até onde vai o bullying, onde vai a brincadeira de mau gosto, mas você não pode fazer dependendo de certo comentário que a pessoa já leva para o cunho pessoal. Então, sinceramente, a sociedade hoje em dia está um saco, está chata mesmo de conviver. Vou pegar um exemplo que eu vi de uma menina, ela contar para mim no dia que eu fui aplicar uma prova, e aí prova dessas de concurso, e ela pegou e falou para mim assim que ela estava indignada porque ela estava conversando com uma pessoa na porta de uma loja sobre uma cadelinha que ficava todo dia lá comendo ração que eles colocavam para ela e tal. E aí ela pegou e falou assim: mas é essa pretinha aí, falando da cadela. E aí uma pessoa negra ou de cor preta, depende muito da forma que a pessoa aceita ser chamada, porque hoje em dia ficou muito difícil da gente escolher o termo. Porque existe o termo certo de se chamar, não estou com discriminação com ninguém, mas existe o termo correto de se falar que são pessoas pretas, mas se você chegar numa pessoa e falar que ela é preta, você já é chamado como se você tivesse com discriminação. Mas se você chegou numa pessoa e falar que ela é branca, a pessoa também não vai reclamar sobre isso. E aí eu ainda volto abrindo um apêndice assim, eu falo em nós, quando chega na nossa paleta de cor, que toda pessoa que não é nem branca nem preta, ela entra no papel pardo, ela é parda, ela é amarela, ela não pode ser dada como amarela, porque amarelos são, segundo o pessoal, são os asiáticos. Então, toda essa gênese nossa que veio, que nós somos, não somos nem preto nem branco, a gente é moreno,
aí a verdade é que nós somos pardos. E ninguém fala sobre isso. O povo sempre coloca assim, existem várias pessoas aí que estão, inclusive, eu fico indignada que a pessoa ela quer tentar uma bolsa na faculdade, ela coloca como se ela fosse branca ou se ela fosse preta. E tentando pleitear uma vaga de preto, quando na verdade ela é pardo. Então, um assunto polêmico, sinceramente, para muitas pessoas, mas eu vou falar a frase de uma criança que um dia eu achei muito bonitinha. Ela falou assim: professora, meu amor não é frágil. Então, para pessoas que não são frágeis o suficiente, que você não pode falar a cor da pele dela, que ela já fica intimidada ou triste, então meus parabéns se você é esse tipo de pessoa. Mas voltando a essa parte que eu estava contando, então a menina ela estava falando sobre uma cadela, e só porque ela falou assim, aquela pretinha ali falando da cadela, uma mulher ia passando na hora na rua e ela se doeu porque ela já achou que estava falando dela. E aí o que acontece? Ficou indignada e aí queria que a dona da loja demitisse a menina, e ela contou chorando isso. Então assim, temos que ter muito cuidado com o que a gente fala hoje. Inclusive eu sei que pela minha fala aqui que eu coloquei, ainda vai ter alguns que mal interpretam e vão achar ruim. Lembrando que, conforme eu falei, não discriminei ninguém. Pelo contrário, eu citei a terminologia que todos usam hoje em dia. E cabe a gosto do freguês, como se diz, como que ele vai gostar de ser chamado. Eu diria que a pessoa, todo mundo tem que ser chamado de gente. Negócio de cor, mas como o pessoal tem que colocar tudo dentro de um padrão de coloração até para isso, essa sociedade nossa é triste. Então, quando a gente fala dessa justa indignação, é sobre isso, sobre você ver coisas que aos olhos da sociedade e também à luz da Bíblia não é correto. E aí às vezes você dá sua opinião sobre aquilo, você, lembrando que você tem direito de ficar indignado, sim, mas a partir do momento em que essa indignação sua fere a vontade do outro, o ir e vir do outro, o pensamento do outro, o sentimento de outra pessoa, então essa indignação sua também, ela já não tem tanta valia assim, porque aí você já está partindo para a arrogância, para o egocentrismo, esse negócio de achismo. Eu penso isso, eu acho isso. Você pode pensar qualquer coisa, a cabeça é sua, mas cuidado com o que você fala da boca para fora, porque você vai ter que ser dono das suas palavras. Eu estava vendo essa semana um vídeo que eu achei muito interessante e pertinente, que fala que se você, por exemplo, estiver conversando com uma pessoa e você se sentir intimidado, você tem todo o direito de gravar aquela conversa, até para depois você não a pessoa não colocar palavras na sua boca. Então, não é contra a lei, por exemplo, você gravar, vou para uma reunião com uma pessoa que eu sei que nessa reunião eu vou me sentir intimidado. Pode depois ocorrer alguma situação em que a pessoa venha pegar e não tem ninguém do seu lado que possa servir de testemunha. Então você pode gravar assim, que não é contra a lei. Então, uma coisa é que gravar o áudio, né? Porque aí você gravando o áudio, o seu áudio, o que aparecer da voz da outra pessoa, ela vai ter que dar conta do que ela falou. Então, quando a gente fala, voltando a esse vídeo ficou um pouco mais extenso, mais pertinente, quando a gente fala de justa indignação, então é isso. Você ver, você pensar o que você vê, o que você pensa, cabe a você. A partir do momento que você vai colocar aquilo para fora e falar, você tem que dar conta então do que você falou, das suas ações, dos seus pensamentos, das suas postagens, de tudo aquilo que você fizer, porque não é nem questão só hoje em dia da lei do retorno, de tudo que vai e volta para você, mas hoje em dia é literalmente questão de leis. Então, hoje dentro dessa nossa leitura sobre a justa indignação, eu falo sobre isso. E não vá pensando também que tudo que você vai fazer não vai causar um sentimento ou um pensamento de outras pessoas em relação a você. Não adianta, por exemplo, você sair ferindo, como se diz, o ir e vir de outras pessoas, você sair doido, correndo pelado na rua, você entrar, como se diz, com roupas sensuais em certos locais que não aceitam isso e querer achar que todo mundo vai gostar, todo mundo vai achar bom, porque não vai. E dependendo, você pode estar praticando um atentado ao pudor, você pode estar, como se diz, fazendo uma perturbação pública.
Então, cuidado muito bem com o que você fala e faz, porque a indignação das pessoas ela vai vir e pode recair sobre você de forma nem tão generosa. E então, que o Senhor venha trazer clareza e sabedoria para você, no que você falar, no que você pensar, em como você vai agir mediante as outras pessoas, te dando principalmente livramentos nessa nossa sociedade que é tão doida, tão preconceituosa, tão mimizenta. E o Senhor abençoe você imensamente, em nome de Jesus, amém.